Boa noite, boa tarde, bom dia. Meu nome é Pedro Bonomi, estou aqui para apresentar o quinto programa do Pode Falar. Trago hoje uma pessoa, um secretário de Itapevi. Eu reputo a secretaria uma das mais importantes de todas as cidades. Por quê? É a secretaria que ela emana ideias, projetos para trazer novos investimentos para o município, para a cidade. Claro, novos investimentos, o que quer dizer isso? Novas empresas, novas indústrias e mais arrecadação para o município. Consequentemente, o que acontece? O município aumenta o seu PIB e faz investimentos na saúde, educação, mobilidade, né? Hoje eu vou conversar com Mauro Martins, secretário de Desenvolvimento Econômico de Itapevi, da nossa amada Itapevi. Mauro, boa noite. Que bom você estar aqui. É uma satisfação tremenda. Depois de você ter passado alguns perrengues aí com o coração, né? Primeiramente, obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. A gente está falando um pouco das coisas que têm acontecido na cidade. Enfim, já desculpa, né? Porque a gente teve que remarcar, Isso, fazendo uma acontece. bateria de exames aí, pressão que a gente tem passado, mas graças a Deus está tudo bem. Então vamos lá. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mauro, o meu programa, não sei se você viu alguns episódios, eu sempre inicio e peço para a pessoa dizer quem é o Mauro Martins antes de ser secretário. Mauro Martins antes da fama. Pode falar. Então vamos lá. Mauro Martins, pai de Pedro, 22 anos, Isabela, 14 anos, Beatriz, 13 anos. Fiz faculdade de administração de empresas, MBA na USP em gestão de negócio e tecnologia. Vim do mercado de multinacional, participei de startup da banda B de telefonia, trabalhei numa empresa de comunicação via satélite, chamava Hughes. Trabalhei no varejo também, já fui empreendedor, empreendo, né? Sou, empreendo. Então, quando eu falo de empreendedorismo, eu estou na pasta que eu realmente gosto, que eu conheço, que eu vivi isso, que eu vivo isso todos os dias. E hoje é um privilégio a gente poder estar numa pasta dessa, a gente poder fazer a diferença na vida das pessoas que querem realmente transformar a vida, mudar a história de vida, e a gente ser realmente um facilitador e ser com um exemplo, referência e poder orientar e ajudar quem está começando essa caminhada, né? Que a gente sempre fala, né? Quando a gente quer trabalhar em empresa, a gente faz faculdade, se capacita, quer prestar um concurso público também, você se prepara. E quando você vai empreender, né? A gente fala-se muito de empreendedorismo, tem muito esse pessoal, esses coaches de internet que falam de empreendedorismo, você vai ficar rico, que é fácil, você vendeu 10 por dia, vezes 10, porra, é lindo, o papel aceita tudo. Mas a gente sabe que na prática, empreender é difícil, a gente sabe que demanda muita energia, muito empenho, muita noite mal dormida, muita preocupação. Então, eu não empreendo, eu não falo de empreendedorismo, de teoria, de papel, de história dos outros. Eu falo de empreendedorismo realmente do que a gente já viveu, do que a gente já passou. Já fui funcionário, quando você tem a segurança de você ter seu salário, todo dia 5, todo dia 20, você tem aquela situação, uma situação confortável, mas é aquilo. Sou empreendedor também, eu sei o quão é difícil, quando chega o dia 5, dia 20, você paga a folha de pagamento, final do ano, 13º, férias, o quão difícil é você realmente empreender, você crescer. Uma coisa é você começar um negócio, outra coisa é você crescer, você ter a disciplina na gestão financeira. Então, hoje eu me identifico muito com a pasta que eu estou. É muito prazeroso a gente realmente poder fazer a diferença, participar do crescimento da cidade. A gente tem grandes projetos rodando na cidade, que foi realmente transformador. A gente tem as grandes empresas também participando dos projetos. Isso também dá muita credibilidade para a gente, para o projeto, das coisas que estão sendo feitas, os projetos que estão caminhando na cidade. A gente tem um exemplo, por exemplo, do Ale da Cacau Show, que sempre teve a aversão ao poder público antes da nossa gestão. E hoje você vê ele participando, financiando projetos, estando presente, o Instituto Cacau Show, usando a estrutura da prefeitura, a gente fazendo trabalho a quatro mãos. Então, isso é gratificante, né? Então, a gente vê que realmente o poder público é um poder muito importante, é transformador quando ele é feito da forma correta. É isso aí. Você está desde quando na secretaria, Mauro? Eu estou desde o começo do Igor.
Eu fiquei os 2 mandatos do Igor e agora estou com o Teco na mesma secretaria desde o início. Então você começou a transformação de Itapevi, que a Eu gente vê participei do hoje. processo todo, exatamente. Nossa, que bacana. Eu lembro quando a gente assumiu a secretaria era simplesmente o PAT, né? Sim, era o Pati. Ela se resumia no PAT, que a gente trabalhava, que inclusive é um braço hoje, o que era nossa secretaria antigamente, no passado, nas gestões anteriores, hoje é um dos braços da nossa secretaria. É um braço importante, a gente participa muito da parte de intermediação de mão de obra, a parte de capacitação, de seguro-desemprego, recolocação no mercado de trabalho. Então a gente faz isso com bastante maestria, bastante feirando emprego. A gente tem trabalhado muito forte essa parte de reinserção no mercado de trabalho. Legal. Quando a gente assumiu a prefeitura, os 3 piores problemas que tinha na cidade era saúde, segurança e emprego. Uhum. Então fazia pesquisa e eram os 3 tópicos que mais apareciam. Hoje, graças a Deus, a parte de emprego não aparece Não mais. aparece mais. Então a gente hoje tem vários feirões de emprego, então, e tem muito mais vagas às vezes do que propriamente candidato. Não, Então isso é um reflexo realmente de que a cidade cresceu, grandes empresas, bastante oportunidade de emprego, e é um processo agora caminhando da forma normal. A gente tem trabalhado muito na parte de capacitação de mão de obra, tem a FATEC, tem a ETEC, tem a Escola 5.0, então a gente tem atuado em várias frentes justamente para estar capacitando. A gente fala também de empreendedorismo para quem quer empreender, capacitar eles também, tem uma estrutura muito bacana que a gente vai falar aí ao longo do programa. Então Legal, é bacana, é prazeroso. E quando você participa de um processo desse, né? Você vê a cidade de Itapevi como transformou, começou com o Igor, agora continuando com o Teco. Você fala, cara, eu sou um funcionário público, eu participei de um processo de transformação, né? Então, quando você fala, poxa, olha a cidade, olha o que aconteceu, olha como era, olha como tá. Então, realmente, eu falo que eu sou um funcionário público, eu sou um servidor com muito orgulho. Ô Mauro, se do início, quando você começou, se tirasse uma foto daquele início, seu primeiro dia na secretaria, uma foto hoje, o que você falaria assim? Eu acho que nem no meu melhor sonho eu imaginava que a gente ia chegar onde a gente chegou. Porque como eu não vim do público, eu vim do privado, Sim. é totalmente diferente, né? O privado, você tem um líder, o chefe, ele realmente olha para a direita, para a esquerda e a equipe segue o fluxo. No público, né? Você tem que apresentar projetos, você tem que convencer a tua equipe, né? Convencimento, né, Mauro? Então você tem que chamar todo mundo para realmente abraçar o teu projeto, acreditar no que você está falando. Então, e foi super bacana isso, né? Você primeiro vende seu produto para a sua equipe, para os funcionários da sua pasta, e depois realmente você começa a implantar. Então você vê o que a gente construiu, como era a própria secretaria. Não era uma secretaria ruim, era uma secretaria super bacana. Sim. Ela funcionava bem o PAT, mas era apenas o PAT. Então hoje a gente tem uma estrutura super bacana, moderna, a gente tem coworking, a gente tem o Espaço Maker, a gente tem o Banco do Povo dentro da secretaria, a gente tem o Resolve Fácil, empresa dentro da secretaria, que são vários braços da prefeitura lá dentro, secretarias como Vigilância Sanitária, Fazenda, Desenvolvimento Urbano, num único equipamento para atender melhor os empresários da nossa cidade. Então a gente criou um conceito chamado Sandbox, que é justamente para quem quer começar a empreender, né? Sandbox, que é a caixa de areia no parquinho de diversão, quando as crianças estão brincando, Sim. tem a caixa de areia, que se ela cair, ela não se machuca. Então a gente criou esse conceito em Itapevi para quem quer começar a empreender. Então tem toda a estrutura para ele estar começando, a um custo zero, gratuito, com o apoio do Sebrae. Então, realmente, para quem quer começar a empreender, o caminho é Itapevi. Tem uma estrutura montada, uma estrutura bacana, uma estrutura moderna, digna de grandes empresas. Nem parece prefeitura, né? Como a gente brinca. Porque o que a gente construiu lá foi um negócio com muito carinho, muito suor. Então, a gente tem construído e colhido os frutos desse trabalho aí de 10 anos, né? É verdade. Mauro, quando a gente fala na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente sempre pensa em políticas públicas voltadas para trazer novos investimentos para a nossa cidade, né? E quando você começou, o seu desafio era trazer novas empresas, ou é olhar a cidade e falar, olha, como está a nossa logística, como está a nossa segurança? Porque quando você faz políticas públicas, olha, investe em Itapevi, o investidor, ele olha no geral. Ele olha a burocracia, ele olha como está a segurança, ele olha como é a logística, aonde eu vou conseguir escoar a minha produção. Né? Exatamente. Como que seria isso, Mauro? Como você fez esse planejamento, ou ainda faz esse planejamento, para trazer novos investimentos? Muito bem observado, né? Parece que vender a cidade, né, para vender novas empresas, parece que é fácil. Então a gente começou realmente, a gestão do Igor, ela começou realmente estruturando a cidade. Quando a gente assumiu a cidade, a gente não tinha fibra ótica na cidade.
era pardo, né? Era misturado, então realmente não se tinha uma internet na cidade digna de uma grande cidade. Então, primeiramente, a gente começou a trabalhar a parte de infraestrutura, foi a briga para a vinda da FATEC, a briga da ETEC, investimento em segurança, as escolas do futuro, tudo isso impacta realmente na vinda de novas empresas. A aproximação que nós tivemos com as grandes, pequenas e médias empresas da nossa cidade, que são os grandes vendedores também. Então, esses grandes players estão em rodas de negócio, em grandes eventos, eles vão falar como cada um vai falar o retrato de como é a cidade dele, como as coisas caminham lá. A gente desburocratizou a máquina pública. Antigamente, você abrir um CNPJ, era a coisa mais difícil da PVI, demorava 40, 50, 60 dias para abrir um CNPJ. Hoje a gente abre um CNPJ de baixa e média complexidade em 2, 3 horas. Olha. Tudo online. Então, realmente, a gente, quando olhou para começar a projetar a cidade, começou a olhar isso com uma forma macro, realmente, né? Porque o que o empresário procura? Que é óbvio que o empresário vindo para a nossa cidade, ele quer contratar mão de obra da nossa cidade. Verdade. É mais barato. Transporte, o desgaste do funcionário, 1 hora de transporte, ele já chega cansado, desmotivado. Então, ele tendo essa mão de obra na cidade, realmente é muito mais fácil para ele. Então, a gente tem olhado isso com grande cuidado. As escolas do futuro já prepara as crianças realmente para o mercado. A ETEC, aí tem a FATEC, temos a Escola 5.0, que a gente fala muito forte da parte de qualificação, principalmente a parte de tecnologia, banco de dados, front page, front-end, cara, toda essa parte hoje que se fala muito de tecnologia, a gente tem trabalhado isso também. Tem um distrito que está aqui que tem falado muito de tecnologia, a gente está fazendo uma aproximação, as empresas também financiando cursos de capacitação. Então, você tem a Eurofarma financiando, em parceria com o Senai, cursos para a nossa população. Então, a gente olha a cidade de uma forma geral para que realmente esse processo de vindas de novas empresas fosse um processo que culminasse numa situação tranquila e harmoniosa. A gente assumiu uma cidade que a nossa arrecadação era aproximadamente 500, 600 milhões e a gente está com uma projeção de quase 1,5 bi, 1,6 bi. Então, isso é fruto de todo esse trabalho. O bacana da nossa secretaria é que ela não é uma secretaria fim, né? Ela é uma secretaria transversal. Para fazer com que venham novas empresas para a nossa cidade, a gente depende de todas as outras secretarias, a gente depende da justiça, dos processos legais, da segurança nos processos, da segurança realmente para ter uma cidade tranquila, segura, de obras, a parte de infraestrutura, as ruas, educação, a parte de qualificação. Então, realmente, a gente esbarra em todas as outras pastas. Então, e graças a Deus, a gente tem sido muito feliz, a gente tem um trânsito super bacana em todas as pastas, o prefeito, o Teco também olha isso de uma forma muito importante, esse relacionamento. Realmente é o espírito de um prefeito empreendedor, porque olhar para todas as pastas para que realmente seja um ambiente, um celeiro realmente de novos negócios, de grandes empresas. Então, isso culminou realmente que hoje que Itapevi fosse a bola da vez. A menina dos olhos. A menina dos olhos. Então, Verdade. você tinha uma Barueri, realmente era um negócio discrepante, mas todo mundo queria estar em Barueri, em função de incentivos, benefícios. Hoje, no estado de São Paulo, o ISS ele é padrão, é mínimo 2%. Então, a gente consegue fazer isso para as empresas de tecnologia também. Temos lei de incentivo, para a empresa para estar expandindo, para a vinda de novas empresas, isenção de IPTU, ISSQN. Então, tudo que a gente pode fazer realmente para que venham novas empresas, a gente faz. O contato com o poder público é super fácil, é super tranquilo, a gente é super receptivo, disponível, o Teco nos dá autonomia para a gente fazer as coisas caminhar, ser resolutivo. Então, realmente as coisas dentro da Prefeitura de Itapevi hoje caminham com uma velocidade muito grande. Então, quando você estrutura a máquina, você organiza a cidade, realmente o desenvolvimento ele é uma consequência de todo um trabalho, de todas as pastas trabalhando em unidade. Mauro, isso que você falou é interessantíssimo, Mauro, porque eu estou há 18 anos em Itapevi, sou advogado ali, e tenho muitos clientes que são empresários. E uma coisa que eles falam muito mesmo é como se o município, antes do Igor, ele não queria que o empresário empreendesse, porque era tanto documento, tanta coisa, né? Ele falou, Pedro, para abrir uma empresa aqui é terrível. Às vezes falta um carimbo, ele me manda para casa. E fora que você tem que ficar batendo em várias secretarias diferentes. Hoje a gente tem o equipamento só. A gente teve uma oportunidade de participar de uma reunião
na Cita esse tempo, e eu falando justamente isso, da facilidade, e aí você tinha lá vários empresários que realmente, já me ajudou, já fez. E hoje, quando a gente ajuda, eu brinco, inclusive, que eu sou um office boy do empresário na nossa cidade, que é justamente independente se a gente conhece ou não, a prefeitura ela tem que funcionar para todo mundo. Verdade. Então, o que a gente sempre prezou e construiu dentro da cidade é que ela vai funcionar para todo mundo. Então, independente para o pequeno, para o médio, para o grande, vai caminhar. E curiosamente, né, a gente olha com muito mais cuidado e com carinho para o pequeno e para o médio, que ele é o maior gerador de emprego, é o maior gerador de receita, e é o que precisa de uma ajuda. Verdade. Você fala, por exemplo, uma Eurofarma, o que ela precisa da gente? Nada. Ela precisa que a gente não atrapalhe eles. Certo? O pequeno e o médio, ele precisa de um incentivo, ele precisa de uma conexão para rodar de negócio, apresentar grandes empresas, para que o negócio dele realmente desenvolva. E é isso que a gente tem feito também. Faz rodada, a gente faz workshop, a gente traz grandes empresas, juntando com os pequenos, a gente incentiva realmente o desenvolvimento do empreendedorismo. Então a gente está começando com um projeto agora, chama Hotel de Projetos. É para quem tem ideia de montar um negócio, a gente vai fazer todo o projeto, a parte de mentoria, capacitação, estruturação, para que aquela ideia vire um CNPJ. Tendo isso, aí num segundo momento, a gente vai ter uma incubadora. Então, como se fosse startup. Exatamente. E aí fazendo com que esse CNPJ que foi criado, realmente ele desenvolva, cresça, fature e, teoricamente, uma pessoa que estava parada, eventualmente no mercado de trabalho, vai ser um gerador de emprego. Verdade. E aí, realmente, as grandes empresas da nossa cidade participando disso, consumindo esses produtos que estão sendo criados. Essas empresas que estão sendo criadas, fornecendo, eventualmente, para a prefeitura, fornecendo para grandes empresas. Então, as grandes empresas hoje, para estar consumindo isso, elas têm um compliance muito grande, um processo de cadastro de fornecedor. Então, como é um programa da prefeitura, a gente vai pular essa barreira e eles vão estar realmente fortalecendo e favorecendo essas empresas que estão de Itapevi. Então, é uma construção, é um trabalho de credibilidade para você estar conversando e levando isso para grandes empresas. Estamos com um projeto agora super bacana com a ETEC, com a FATEC. O aluno que já prestar o vestibular, passar na ETEC, automaticamente ele já vai continuar na FATEC. E a gente está conectando algumas grandes empresas para que ele faça o estágio, que ele faça algumas... que ele vive esse mundo corporativo com algumas grandes empresas. Que ele já sai desse programa já empregado. Então a gente tem olhado para todas as frentes com todo o carinho para que realmente Itapevi continue sendo essa potência transformadora. O Mauro, Itapevi, antigamente falava-se assim, as pessoas não gostavam, mas era... Itapevi era a chamada cidade dormitório. Não sei se quando você começou ainda tinha esse pejorativo, né? Uma expressão pejorativa. Mas olhando para hoje, você percebe que a cidade mudou mesmo, né? Hoje tem muito trabalho, muito emprego aqui, e a gente percebe que o itapeviense, ele fica na cidade. Tem parques hoje. Antigamente a gente não tinha nem parque, né? Sabe o que é mais bacana, Pedro? Eu cheguei nessa transformação, tá bom? Na gestão do Igor e agora Teco. Você já está na cidade há quanto tempo? 18 anos. Você acompanhou o antes, como era, Sim. E como é agora. Então, uma coisa é eu falar, participei, outra coisa é que realmente você é um munícipe, né? Então, você viu a transformação, você vê como era e como tá. Hoje, o que dá orgulho de falar da gestão do Igor e do Teco é realmente se falar assim, ó o que era. Você pode falar que não gosta do Mauro, não gosta do Zé, do Thiago, mas tá bom, fala da gestão, do que foi entregue, o resultado, como era Itapevi e como que tá hoje. Verdade. Não tem como você falar que não tem como. Foi transformador, o negócio, a cidade mudou, é o que você falou. Não tinha parque, não tinha nada. Realmente era uma cidade de dormitório porque não tinha empresa, não tinha estrutura. Quando a gente assumiu a cidade, a gente mapeou tudo, o que tinha de terreno e tal. Tinha um terreno muito grande, até um case só para a gente não ser muito longo, que era da Leonardo, antiga empresa Augusta. Sim. E a gente foi falar com eles, né? Poxa, vocês têm essa estrutura, esse terreno, e aí quando vocês vão começar a construir, né, a unidade de vocês? Os italianos falaram, não, pelo amor de Deus, vocês são tudo burocrático, é difícil, eu tô querendo vir gerar imposto, renda aqui para tua cidade, e vocês estão dificultando minha vida. A gente falou, calma. Peraí que... A gente é muita gente. A gente tá entrando na cidade agora, assumiu a prefeitura agora, então vamos conversar. O que vocês precisam? Aí foi quando a gente começou, discutiu a lei de incentivo, IPTU, pá. O italiano olhou e falou, o Igor foi na Itália, conversou com eles, voltou, aprovou o projeto de lei de incentivo, que outras empresas também participam disso, se beneficiam disso. Ele chegou para ele e falou, tá aqui, ó. O italiano olhou e falou, e agora? Agora você vai lá e constrói. Você vê hoje a gente tem lá a Leonardo, uma super empresa da Itália,
Itapevi. Então, Verdade. quando a gente fala de realmente aproximação das grandes empresas, de incentivo à pequena e média empresa e à grande, a gente mostra isso na prática. Você vê a qualidade do nosso ensino, o Instituto Itaú contemplou 5 projetos educacionais no Brasil. Um dos 5 foi Itapevi. Olha, A Henkel, é Henkel? Henkel, tem uma empresa chamada Henkel. Enfim, tem Ah, uma empresa alemã, eu acho que é a Henkel, que tem um projeto para desenvolver o professor Pardal. E eles têm isso na Alemanha. O único lugar fora da Alemanha que eles têm é na Escola do Futuro, que é no Brasil, Itapevi. olha isso. A gente tem a Eurofarma participando do contraturno, participando da parte de qualificação de mão de obra. Isso é o quê? É um resultado realmente de entrega, de construção. Porque hoje esses caras, eles só vão colocar o nome dele para participar de alguma coisa onde eles entendem que realmente está sendo feito, está sendo entregue. Senão eles não querem problema. Verdade. Então, tudo que a gente tem feito hoje é com excelência, é super bem feito, parceria com o Senai, com o Sebrae, tudo empresas que realmente têm credibilidade, não curso de qualificação de uma escola XYZ que a prefeitura está pagando, não, são empresas financiando, em parceria, consumindo essa mão de obra que está sendo qualificada, e como a gente tem essa parte de reinserção no mercado de trabalho, então a gente trabalha os empregos, entende o que as empresas estão precisando e qualifica de acordo com essa demanda. Entendi. Então agora a gente está com um curso de mecânico de aeronave. Estamos discutindo isso junto com a Leonardo, junto com a FATEC, para trazer o curso que eles têm lá no interior, porque tem várias empresas aqui de helicóptero, aqui no nosso entorno, em Carapicuíba, então, para gerar essa mão de obra. E é uma demanda que a empresa tem. Tem o Distrito Itaqui, voltado principalmente para a empresa de tecnologia, um grande consumidor de mão de obra, de tecnologia. Tem uma defasagem aí de não sei quantos mil empregos, que vai vir com a SPTEC, falando de qualificação, o primeiro ano grátis, com bolsa. Então, porque entende que no primeiro ano ele vai estar estudando, no segundo ano ele já vai estar trabalhando, ele consegue pagar. Então, grandes coisas estão acontecendo. Realmente, os cases que a gente tem na cidade não é história. A gente tem cases que realmente estão acontecendo, está sendo construído, a cidade está transformando. Você vê as grandes empresas participando, dando na nossa cidade. A B2W, Americanas, Sim. tinha várias operações distribuídas em São Paulo. Hoje foi e canalizou tudo em Itapevi. Por quê? Velocidade, dinamismo, velocidade no retorno que a prefeitura dá em função das demandas, suporte. Então, tudo que eles precisam, a gente está lá disponível. As vagas de emprego que eles têm, eventualmente temporário e tal, todo trabalham com a gente. A gente quem faz essa intermediação de mão de obra. Então, isso é credibilidade. É realmente trabalho sendo feito e entregue na ponta. Então, por isso que eu falo de novo, é prazeroso estar em Itapevi, ter participado desse processo de transformação, Legal. de estruturação. Né? Mauro, e a gente sabe que São Paulo é um grande consumidor de helicópteros. São Paulo é a segunda maior cidade do mundo, só perde para Nova York, em números de voos diários. Né? Imagina ter uma empresa do porte da Leonardo e gerando emprego com qualidade, com renda. Né? Isso é fantástico. A gente tem grandes empresas, né? A gente tem Leonardo, a gente tem Henkel, Loctite, a gente tem Eurofarma, a gente tem Pfizer, a gente tem Tivit, a gente tem empresa de cosmético. Cara, hoje a gente tem vários segmentos. A gente tem um comércio super aquecido, a gente tem um boulevard de compras lá no centro. Hoje a gente perde só para 25 de março e empata com o Mercadão com o calçadão de Osasco. Então, o que era uma cidade dormitório, a cidade tem vida. Você pega o nosso calçadão lá, o nosso centro, de final de semana aquilo é um fervo. É gente, durante a semana, ficou a coisa mais linda. Maravilhoso aqui. A Praça 18, você vê o chafariz. Não é uma obra que foi feita de qualquer jeito. Olha a qualidade, olha os brinquedos que se tem, o chão emborrachado. Você fala, caramba, é Itapevi. Aquela cidadezinha que você tem como referência, não existe mais. E isso é óbvio, você não transforma uma cidade do dia para o outro. Sim. É uma construção, é planejamento, né? Planejamento. Quando você fala de saúde, primeiro se reforma as unidades de saúde, depois você equipa, depois você põe gente para trabalhar. Verdade. Não adianta, né? Você põe gente para trabalhar, não tem uma estrutura para atender aquele pessoal. Sim. Então, é uma construção. E não tem esse dinheiro para reformar uma cidade de uma vez. É um planejamento, é uma construção. É em função de arrecadação versus investimento. Então, tem sido muito feliz o nosso prefeito Teco, nos projetos que ele tem investido o dinheiro. Você vê a forma como a cidade tem caminhado, as escolas do futuro, caminhando para zerar a fila de creche. Você vê, todas as áreas
tem sido olhada com muito carinho. Óbvio, tem muita coisa a ser feita. Sim. Isso não é a pauta, né? Tem muita coisa a ser melhorada, muita coisa. Mas sim, os projetos que estão sendo feitos, Estão acontecendo, em questão né? de tempo, logo, logo, todas as nossas escolas vão ser em tempo integral. Mas isso não é do dia para o outro. É uma construção. Verdade. Já temos 5, 6 escolas em tempo integral, para 1.000 alunos cada uma. Então, isso vai chegar uma hora que acaba. A gente assumiu a prefeitura, tinha escola de madeira, Pedro. Nossa. Escola de madeira. Você vê, a gente está em São Paulo. A gente não Verdade. está... É inadmissível. Era uma cidade que está na Avenida Castelo Branco. Era uma cidade abandonada. A Cacau Show estava de frente para Castelo, de costa para Itapevi. A Eurofarm, a mesma coisa. Eles não tinham conexão nenhuma com a cidade. Então, hoje você vê eles participando, eles olhando. Você vê o Ale falando de Itapevi. Hoje a gente participou lá no Distrito Itaqui. A gente estava com o cara da Leonardo. A gente estava com o cara da Eurofarm. Você fala, cara... Ainda brinquei com a Ana, que trabalha comigo. Falei, olha, né, que bacana. A gente olhando para o pequeno e para o médio e também sentando com os grandes. Então, você fazer parte disso, cara, é uma oportunidade que a gente tem. Parte da história, né? Faz parte da história, de conhecer grandes empresários, aprender com eles, né? Porque esses caras são um fenômeno. Então, só de se ouvir, tem o Walter Mesa de Itapevi, eu brinco que Uma enciclopédia, né? uma vez por mês eu gosto de tomar um café com ele para fazer coaching. Eu vi, porque é história real. Né? Não esses coaches de internet que, super fácil, acorda, põe lá, mete a cara no gelo. Cara, isso aí é teoria. Na minha época não tinha nem gelo. Era nem que fez história realmente trabalhando, ralando, testando, errando. Né? Amassou barro, né? Amassou barro. Não tem. A gente sabe o que vai dar errado. Né? Não tem a fórmula do sucesso. Se a gente tivesse a fórmula do sucesso, tava todo mundo rico. Todo mundo, ninguém separava. Verdade. Tava tudo perfeito. A gente sabe, ó, se você fizer isso, vai dar merda. Se você fizer isso, vai dar errado. Então a gente sabe o que não se pode fazer. E vamos tentando. Errou, corrige. Quando a gente fala de empreendedorismo, né, o bacana disso é a velocidade na tomada de decisão. Você testou, errou, corrige rápido. Então tenta. Se errou, corrige mais rápido ainda. Então esse é o game. Aí você tem uma prefeitura, que é um transatlântico. E o empreendedorismo, que é um negócio, é um jet ski. Você tem que toda hora tomar decisão. E aí o nosso desafio é conectar esses dois universos. O Mauro, interessante que você falou, né, Mauro? A gente falou sobre fotografia, né? Se tirasse uma fotografia do comércio local de Itapevi e uma fotografia agora, nossa, que diferença aquilo. Eu ficava muito nervoso, porque as lojas em Itapevi, elas não tinham, eram poucas lojas, poucas opções. As pessoas iam para Osasco para comprar, né? Hoje não, você vê o calçadão, sexta-feira, você vê grandes sábado, lojas, grandes marcas lá. as pessoas andando com o filho, com a filha, conversando. O centro era cheio de ambulante, era feio. Tinha um banheiro no meio da praça. Horrível Carlos aquele de banheiro. Castro. Nossa. Era feio, era opresso. Você olhar... Cara, se você que está assistindo tiver oportunidade, pesquisa lá o Cine Itapevi há 10 anos atrás. E olha como ele é hoje. Você vê as marcas que estão lá. Cara, é um negócio... É a escada rolante, maravilhosa. Escada rolante, você vê a passarela que se tem. A passarela nem funcionava, lembra? Não, horrível. Era horrível, negócio abandonado, largado. Você vê onde tem um chafariz hoje, ali na rotatória da Coab, era um pátio de carros. Verdade, feio demais. Nossa. A cidade era largada, era abandonada. Hoje, você na cidade você tem prazer. Cara, você vê a cidade realmente, não tem como falar. A cidade transformou, a cidade mudou. É impressionante. Verdade. E o mais prazeroso, eu falo assim, porra, eu participei disso, cara. Eu tive a oportunidade, né? Isso é bom. Porque fui um felizardo de ter sido convidado e de participar disso. Então, obrigado, Igor, obrigado, Teco, pelo convite. E por seus méritos também, né? Porque deu a oportunidade de a gente conseguir mostrar você ficou e fazer. 8 anos com o Igor, mostrou trabalho, né? Então, mais um ano e pouco aí, um ano e meio com o Teco. Quase 10, né? Quase 10. Ô, Mauro, você falou uma coisa interessantíssima, eu queria explorar contigo. O brasileiro, ele é tipicamente empreendedor, né? O brasileiro, já foi feito um estudo que o brasileiro gosta de empreender. Né? Adora o CNPJ. Adora o CNPJ, eu quero fazer um bolo, quero fazer um doce, alguma coisa. Ele sempre gosta de empreender. Mas, infelizmente, a gente vê que o empreendedor brasileiro, ele faz por necessidade, muitas vezes por necessidade, né? E eu queria que você falasse a respeito disso. O amparo que você dá para o empreendedor. Aquele que começou, não sabe qual o rumo que ele vai dar, e ele vai lá na sua secretaria e fala, Mauro, olha, eu tenho uma pequena doceria, não sei para onde eu vou, Mauro, você pode me ajudar? O que eu tenho aqui? Isso eu achei bacana, eu queria que você falasse a respeito disso.
Então, às vezes tem várias formas de começar a empreender, né? Ou eventualmente você perde o emprego e precisa realmente de uma oportunidade, você não pode ficar parado, né? Um monte de conta para pagar, eventualmente um incremento na renda. E você tem as pessoas que empreendem, que já são empreendedores nato, que faz aquela estrutura organizada, com dinheiro, né? Então, que é o mundo, que seria o mundo perfeito, né? Então, que é um percentual muito pequeno. Quando a gente olha realmente para a realidade, para que realmente a vida como ela é, que é o que você falou. Sim. É dona de casa que está lá, quer empreender, que cozinha bem. E aí uma coisa é ela cozinhar para a família dela, outra coisa é que ela começa realmente vender, né? E a hora que você tem um restaurante, que você tem uma cozinha que atende 3, 4 mesas, e aí você vai para um espaço que tem a mesma estrutura de cozinha, mas cabe 20 meses. Verdade. Aí não dá mais conta. Então, você começa a entender que crescer não é tão simples. Tudo tem que ser cadenciado, estruturado e cadenciado. Se prepara e cresce. Se prepara, aí cresce. Porque senão você começa a se enroscar. Então, hoje, em parceria com o Sebrae, a gente, inclusive, ficou em segundo lugar, logo no começo da gestão, no Prefeito Empreendedor, participamos, fomos contemplados agora também com o selo ouro de atendimento. Isso prova o que a gente tem falado. E essa análise e esse processo que o Sebrae fez eram clientes ocultos que vinham, participavam e consumiam os serviços da prefeitura, e a gente foi contemplado com o ouro. Estamos indo agora para Brasília para disputar o diamante, que aí é o nacional. A gente pegou o ouro em São Paulo e vamos disputar o nacional, que vai ser em Brasília. Então, isso tudo contempla e atesta tudo que está sendo feito. Então, em parceria com o Sebrae, a gente tem feito os cursos de capacitação, mentoria, tem criado ferramenta para quem quer começar a empreender. Quando você vai montar uma empresa hoje, você tem que alugar uma sala, colocar seu CNPJ, já é custo. Eventualmente uma pessoa para estar atendendo. Então a gente criou o Sandbox. Então hoje você tem lá, tem o cowork, você pode abrir seu CNPJ lá na secretaria, você não tem custo, tem uma sala de reunião, tem auditório que você pode estar utilizando, eventualmente fazer uma palestra, reunião com o fornecedor, você tem o Sebrae que está ali o dia inteiro. Parceiro de vocês. Você tem o Banco do Povo, que é um dinheiro quase de graça, um dinheiro super barato. Muito bom. Para realmente você investir no seu negócio. Não é um dinheiro para você pegar e gastar. Sim. É um dinheiro para você fazer um projeto, um acompanhamento. E onde você vai gastar esse dinheiro? É equipamento, é mercadoria, é matéria-prima. Então, tem um dinheiro lá para você começar e fazer o negócio rodar. Tem a secretaria que a gente vai conectando, eventualmente, com outras empresas que podem estar consumindo aquele produto. Eventos, Empreenda Tapevi. O último que a gente fez com o Felipe Tito. Eu vi, Foi super bacana. Não, eu queria parabenizar você, um evento gratuito, não gastamos dinheiro da prefeitura. Fantástico, cara. Porque é muito fácil também, quando você pegava você vê o pessoal gastando um caminhão de dinheiro, e a gente foi fazendo tudo realmente, o Felipe Tito participando, fez, realmente foi, obrigado Felipe Tito pela parceria, por ter nos presenteado. Né? Muito solícito, um cara né? fantástico, um cara disponível, um cara solícito, um cara bacana, um cara que realmente te provoca a fazer você pensar. Isso é bom, né? E a palestra dele foi um negócio meio que freestyle, que ele foi falando e a plateia perguntando e ele usando aquele case realmente já como uma aula. Cara, foi um negócio digno de Itapevi, né? Itapevi realmente merece o que tem de melhor, merece um Felipe Tito, merece, assim como outros eventos que a gente vai fazer, tudo com excelência, né? Tudo que a gente tem feito é com excelência. Olhado para o pequeno, com excelência, para o médio, entendendo realmente as dores e vendo a forma como a gente consegue atuar e agir realmente para ser um facilitador. A gente tem uma vigilância sanitária hoje em Itapevi, realmente amiga do empresário, trabalhando na orientação. Todo mês a gente tem uma reunião por segmento, alimentos, a vigilância faz uma palestra de orientação, de eventualmente atualização de mudança de lei, e tem com os contadores. Então, todo mês tem uma movimentação realmente de orientação para os empresários da nossa cidade. Porque a gente não trabalha mais naquela formato de punição, de fiscalização. A gente tem trabalhado na orientação, na prevenção. Pô, tá bom, você precisa corrigir. Tá bom, quanto tempo você precisa? 15 dias, 20 dias? Tá bom. Ótimo, essa proximidade é ótima. E não é porque é um amigo do Pedro, não. Sim, é a todos, cultura, né? que se criou dentro da legalidade. Sim, aqui, vai claro. lá, organiza, se reestrutura, faz o que precisa ser feito. E eu tô aqui para te ajudar. A vigilância sanitária em Itapevi era vista como um demônio, né? Não só em Itapevi. Era demonizada. A vigilância sempre foi endemonizada em todos os lugares. Verdade. E a gente conseguiu realmente, é o que eu falo, a gente realmente vendeu um projeto e todo mundo comprou. E eles entenderam que realmente faz parte o que a gente estava querendo fazer para desenvolver a cidade.
E eles eram um parceiro muito importante. E a gente fala, a vigilância sanitária era endemonizada, mas eles não são eles quem fazem as leis. Sim. Eles simplesmente fazem com que as leis... Né? Isso. Então, por que eles são endemonizados? É. Então a gente desmistificou isso trouxemos a vigilância para a mesa e hoje eles são um facilitador. Trabalham na prevenção, na orientação, na capacitação. Então, cara, a gente vai destravando, vai vendo que realmente tem resultado e a gente vai colhendo. Sabe, a gente tinha uma licença da vigilância sanitária que um tempo atrás durava 1 ano. A gente conseguiu em construção com a vigilância, isso foi para 2 anos. Olha que fantástico. Então, o empresário, hoje, a licença dele demora 2 anos. Porque é uma construção, a gente está trabalhando na orientação, a gente está trabalhando na prevenção. A gente não quer punir, não quer multar, não quer fechar, não quer lacrar. Orientar, como você disse. Já foi. Isso aí é a velha gestão. Verdade. A gente quer trabalhar de uma forma diferente. Você vê, o fruto disso é o que acontece na nossa cidade. Foi a eleição do Teco, foi a aprovação do Igor. Então, realmente, a escolha que eles tiveram em como tocar a cidade tem sido bastante vitoriosa. Legal, Mauro. Ô, Mauro, a gente já falou bastante coisa, hein? Eu queria falar sobre uma coisa contigo, porque todo mundo sabe, isso é fato, que o Brasil vive um apagão de força de mão de obra qualificada, força de trabalho qualificada. A OCDE, ela tem, os países que fazem parte da OCDE, de 35% a 65%, os estudantes, os jovens, eles fazem escola técnica, um número muito alto. O Brasil hoje, ele registra 15%, quer dizer, ele não está nem no mínimo de 35%, né? E eu gostaria muito que você já falou, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito dessa aproximação de secretaria, empresa, indústria e também as escolas técnicas, né? Acho interessante, pode falar, Mauro. Realmente, hoje a gente tem um tripé aí, né? Tem a prefeitura, as escolas e as empresas. Então a gente tem atuado como um facilitador e um intermediador. Eu lembro na minha época de criança, né, quando se falava de ETEC, FATEC, cara, de Senai, eram realmente escolas, né, que tinham um respeito. Tem hoje, mas tinha essa procura, essa disputa. Inclusive Itapevi teve, no nosso vestibular aqui Itapevi, tinha um 6-1 no curso da FATEC. Então, e o que a gente tem atuado hoje? Incentivando isso, trabalhando para que os nossos alunos estejam empregados. Então, agora tem esse programa ETEC, FATEC. Então, você passou na ETEC, você já continua na FATEC. Então, um programa. E as empresas da cidade também participando e acolhendo esses alunos. Então, a gente tem trabalhado para fortalecer a energia que está sendo gasta. Tem curso para todo mundo? Não tem. Mas quem está entrando nisso está tendo uma linha de realmente entrou, capacitou, profissionalizou, está trabalhando. No SPTEC, que está sendo desenvolvido. Vem, primeiro ano, uma bolsa, consequentemente, se você já passou, segundo ano você já vai estar empregado, você já consegue pagar, já caminha. Temos a Escola 5.0, que são cursos cedidos pela prefeitura, mesmo caminho. Você foi, se inscreveu no curso nosso, a nossa prioridade é realmente fazer com que as pessoas que estão inscritas nos nossos cursos, a gente reinsere elas no mercado de trabalho. Então, a gente tem olhado para essa parte de qualificação de mão de obra, é um dos pilares também, inclusive, da vinda de novas empresas. Né? E a gente tem olhado no consórcio do CIOeste, junto com as outras secretarias, que a gente se encontra todo mês, com todas as secretarias de desenvolvimento econômico da nossa região, a gente tem trabalhado em bloco, em unidade. Não tem como olhar Itapevi só por Itapevi. Porque o munícipe de Itapevi, às vezes ele está trabalhando em Barueri. Transita, né, na cidade. E vice-versa. Então, quando a gente olha um bloco, a gente acaba sendo muito mais eficiente. Né? Não adianta eu ilhar Itapevi. Nós não temos a pretensão disso. E nem é o caminho. E sim olhar a nossa região, qualificar de acordo com a nossa região. Nossa região é essa, que é uma região hoje que você vê. A gente tem uma representatividade muito grande. Então, tem sido essa forma, capacitando, qualificando e realmente reinserindo no mercado de trabalho. Verdade. Isso que você falou, Mauro, é importantíssimo. É salutar você ter uma integração, uma comunicação entre a escola técnica, que oferece a mão de obra, e a indústria, né, o empresário. Porque se você coloca curso na FATEC, na ETEC, curso que não tem procura e que não vai ter
empregabilidade no município, Não faz sentido. não faz sentido algum. Então você vê, hoje só isso só é possível em função da aproximação. Você vê o Marcos Maia, da FATEC, um grande parceiro. Muito bacana. Um abraço grande. O Wagner da Maia, ETEC. Então, Wagner. tudo que a gente tem feito, a gente tem trabalhado em unidade. São equipamentos independentes, não tem nada a ver com a prefeitura, um equipamento do Estado, mas a gente trabalha em unidade. Vamos discutir um curso novo, a gente participa, a gente senta, a gente traz os empresários, a gente tem a reunião, comissão, que participa, que opina, para que realmente, é o que você falou, tudo isso faz sentido. Verdade. Vamos colocar o curso Gestão de Tecnologia. Então tem um propósito. As empresas tal, X, Y, Z, a gente faz um documento, formaliza isso, opina, realmente tem demanda, eu vou absorver essa mão de obra. Então, o pouco de energia que a gente tem que ser muito assertivo para que isso gere realmente um resultado. E esse é o segredo do sucesso. E a gente tem conseguido realmente transformar. Começamos com um curso da FATEC, agora já estamos indo para 2. O espaço que eles tinham ocioso, a gente tinha uma parceria com a FAPETEC, que também utilizava a sala. Então a gente acaba tendo essa versatilidade e essa mobilidade para realmente fazer as coisas acontecer. A gente tem a UAB, a gente tem quase 1.000 alunos sendo graduados, que é a faculdade aberta, Universidade Aberta do Brasil. Curso da Univesp, então vários cursos de faculdades federais, que a gente tem um polo na Secretaria de Educação, então as pessoas estão sendo qualificadas, estão sendo graduadas. E às vezes a gente não tem nem noção disso, né? Então a gente está falando do médio, estamos falando do médio, do técnico e da faculdade. Então tudo isso é a estrutura que a gente tem colocado à disposição, realmente gratuito, de qualidade. As faculdades que estão sendo, que participam do programa, faculdade federal. Então realmente é assim que a gente muda uma cidade, é assim que a gente muda a história de uma família, é assim que realmente que a gente vem fazendo a diferença no meio que a gente vive. Então realmente é prazeroso a gente servir e a gente ver os resultados que estão sendo, que foi plantado lá atrás. Né? Legal, Mauro. Ô, Mauro, em 2004 nós tivemos uma lei muito importante, que é a lei das parcerias públicos-privadas. Itapevi tem alguma coisa nesse sentido? Você vê, é um projeto de lei super bacana, a gente pega o público, e pega o privado, que às vezes tem o recurso, tem a tecnologia, e a gente junta tem expertise, o público, né? Isso, e tem o público que tem essa demanda. A gente tem sim, a gente foi muito feliz, a gente tem a PVP do lixo. Então, a gente fez uma parceria com uma empresa portuguesa. Então, hoje a nossa coleta de lixo, todos os caminhões, tudo monitorado, rastreado. Então, tem todo um programa, a Escola do Meio Ambiente, todo um programa que vem sendo construído. Tem a parte na faculdade, uma PVP, que em breve a gente vai ter uma faculdade de medicina. Então, várias outras ferramentas. Estamos discutindo, eventualmente, o financiamento ou possivelmente uma PPP na parte de usina fotovoltaica, de energia, para que a nossa cidade seja realmente abastecida, seja 100% autossustentável e, eventualmente, até uma cota para as pessoas que estejam no cadastro único. Então, a gente tem olhado isso com uma forma muito bacana, a gente tem grandes cases de sucesso e Itapevi tem rodado isso muito bem, super bacana. Entendi, Mauro. Mauro, você quer falar alguma coisa sobre o TransfereGov? Porque foi uma ferramenta fantástica, né? O governo fez um sistema que ele inclui todos os dados de todos os municípios. O município, ele basicamente é assim, o município ele tem um projeto e ele, no TransfereGov, que é um sistema, ele manda esse projeto para a União. É algo que centraliza, não é mais aquelas coisas de protocolo, aquelas coisas, centraliza e ele faz a depuração daqueles projetos. Você conhece essa... Eu conheço, mas não sou um especialista, né? Sim. Porque quem toca com essa parte de relacionamento junto com o governo estadual e federal é a nossa Secretaria de Planejamento. Inclusive, queria mandar um abraço para o nosso secretário Dário, que é super competente. O Dário é fantástico, gosto muito do Dário. Tem tocado isso com bastante maestria também, bastante habilidoso. E quando a gente fala de tecnologia, de sistema, a gente dá credibilidade, dá celeridade, não tem esse negócio de interferência. Realmente, as coisas caminham. Hoje, o grande problema, e a grande vantagem que nós temos, é que os projetos que estão apresentados, é a qualidade dos projetos que estão sendo apresentados. Então, a gente brinca, né, que dinheiro tem, então estamos buscando. O desafio realmente são os projetos, que a gente tem sido bastante feliz, os projetos que a gente tem apresentado, a gente conseguiu o PAC, a parte
para previsão de enchentes, quase 300 milhões. Nossa, Então, isso é fantástico, foi um hein? projeto, imagina, é um projeto super grande, né, cara? Então, demanda tempo para estruturar esse projeto, a gente foi contemplado. Então, a gente tem um monte de projeto, realmente, a nossa equipe de projetos tem sido bastante competente. Já tivemos parceria também com o Barueri, e nos cederam alguns projetos. O projeto da Escola do Futuro realmente foi um projeto para as escolas de Barueri, que eles nos cederam e a gente conseguiu realmente melhorar o que já era bacana. Então, é assim, é com parceria que realmente a gente vai conseguindo. Quando a gente assumiu a prefeitura, não tinha uma secretaria de planejamento. A secretaria que tinha de planejamento na época, ela não fazia o papel de planejamento. Ela fazia a gestão dos contratos e não planejava para onde a cidade vai caminhar. Então, hoje a gente é muito feliz porque tem quem planeja, tem as secretarias responsáveis por cada pasta, mas hoje tem realmente as coisas caminhando para um norte só. Tá bom, vamos desenvolver a cidade, vamos falar de vender a cidade para a vinda de novas empresas. Quais são as ações que a gente está fazendo? Então, tudo tem que andar cadenciado. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, por exemplo, então a gente tem falado de empreendedorismo ajudado, quem quer empreender, tá? Mas também estamos falando de empreendedorismo com o programa GEP nas escolas, para as crianças, para elas entenderem, para ser uma opção. Então, tem o concurso público, tem as empresas e tem também empreendedorismo. É uma opção para quem quer começar. E não um pronto-socorro. Então, a pessoa vai, se estrutura para que ela já comece a respirar esse caminho. Interessante isso, Mauro. Interessante. E não hoje o que se fala muito é, tá bom, vamos fazer o vídeo. Hoje o que se fala muito em internet é ganhar dinheiro muito rápido e fácil. E não é verdade, isso não existe. Né? Hoje tudo é uma construção. Quando se fala de internet, marketplace... Cara, hoje você fala de marketplace, você botou essa xícara lá para vender no seu marketplace. Você tem por 10, ela por 8 e eu por 7. Concorrência. O cara vai comprar de 7, porque tem a marca, já tem... Hoje, o grande diferencial é o serviço, é a forma como você apresenta, é o que você faz, criatividade, é o que você entrega. Eventualmente no programa, é a sua apresentação, é a forma como você extrai a informação. Né? Eventualmente, eu falei de coisas hoje aqui com você que não necessariamente eu falei em outros programas. Entendi. É a forma como vai caminhando, é o seu programa. Não necessariamente o Mauro, é a forma como você toca isso. Então, quando a gente fala de serviço, isso é muito pessoal. Então, ninguém vende, consegue copiar o Pedro. Sim. Tem as especificações dele, os pontos fortes, os fracos, mas é o Pedro. Sim. Né? O Mauro, a mesma coisa. Não quer dizer que eu sou melhor ou pior. O Mauro. Então tem quem gosta e quem não gosta. Verdade. E tá tudo bem. Isso claro. Só quer dizer que tá tudo bem. Né? Então, quando a gente fala de serviço, realmente é o grande diferencial, né? É o que você consegue entregar e fazer a diferença. Então, a internet hoje é um negócio super bacana, é uma ferramenta muito boa. Você tem a IA, que é um negócio surreal, transformador. A IA ela serve para te apoiar e te suportar na sua tomada de decisão, né? É uma ferramenta que eu demorei para começar a usar e hoje eu estou apaixonado, né? Hoje eu converso com a IA o tempo inteiro. Eu vou para algum lugar, eu vou participar de alguma reunião, eu consumo a IA, porque realmente ela nunca vai substituir ninguém, né? São coisas totalmente diferentes. É que nem quando você fala, vou desenvolver um programa. Uma coisa é o programador, que é a parte difícil. Outra coisa é o cara que tem ideia do que precisa ser feito, que é muito mais difícil, né? O cara que desenvolve o software, ele é bom naquilo, de programação, mas ele não sabe desenvolver, criar. Então o cara que sabe criar, que pensa, eu quero que isso aqui dê 2 pulos, isso aqui vai para frente, isso aqui vai para trás, é IA. Então a forma como eu uso a minha IA é diferente da sua. Verdade. É a forma como eu pesquiso, a forma como eu busco, ela vai me entregar de acordo com o que eu busco. Verdade. Isso é muito louco. Então ela vai te dar... tu não fala, foi IA. Mas foi a IA da minha. Da forma como eu consumi, da forma como eu utilizei. Uma coisa é você botar na IA, quanto é 2 mais 2? Só que vai ser a mesma caminho. É universal. Isso é universal. O grande diferencial é a forma como você vai explorar, extrair e usar isso na sua vida. Na sua vida, no seu trabalho, enfim. Que é uma ferramenta que quem está fora da IA, Deus abençoe. Ô Mauro, e aí você falou de investimentos, né? Novos projetos, e o Teco, pode falar o que for, né? Ele tem gasto só lá, hein? Atrás de deputado, federais, estaduais, né? Eu gosto muito de brincar disso. Às vezes assim, eu posso não gostar do Pedro, né? Não gosto do Pedro, mas o que o Pedro tem feito é o que me interessa. É lógico. Tá acontecendo, tá fazendo. E o Teco é um cara incansável.
Tá lá, o cara acorda cedo, dorme tarde, o cara tá sempre infernizando a gente, cobrando, cutucando. Não tem como ser. Ele arranca mais do que você pode entregar. Então, a hora que você acha que ele tá bom, ele. Então. E é bacana. Né? Você fala, caraca, eu consegui. Porque é muito fácil, né? A hora que você olha, fala, eu brinco, cara. O lugar mais fácil que tem pra você não fazer nada, eventualmente, é numa prefeitura. Porque você vai, tá no jurídico, não veio. Não tem dinheiro. Tá em suprimentos. Então fica lá só esperando. Mas a gente que realmente quer fazer, quer entregar, demanda tempo, é projeto, é discussão. Você vai lá, pega na mão de um, pega na mão do outro, pega o projeto pra cá, corre pra cá. Cara, é possível fazer. Se você quiser. E você vê, o porquê que tem transformado a cidade? Porque a equipe do Teco hoje quer fazer. Ele não deixa ficar acomodado. Não tem dinheiro. Se falar que não tem dinheiro, você tá morto. Você tá falando que eu já sei. Se vira. Verdade. Busca você, desenvolve, você tá aí pra isso. Seja criativo, né? E a gente, você quer fazer parte da solução ou do problema? Toda hora ligava ao Teco. Não consigo. Você fala, meu amigo. Não. Então é um cara que nos dá espaço para trabalhar, é um cara que tá o tempo inteiro rodando, é um cara que tá toda vez, tipo, cobrando a gente, sabe tudo que tá acontecendo na cidade. É impressionante, quando você vai falar alguma coisa para ele, ele já sabe. Então, é um cara bacana, eu sou suspeito de falar, que é meu amigo, inclusive. Cara, então você fala... Legal. Você vê as coisas acontecendo, você vê a cidade ser transformada, pegamos um momento muito difícil, o ano passado... recessão, arrecadação, repasse de governo federal, repasse de governo estadual, tudo caiu e mesmo assim o cara cortou na carne, os projetos que o Igor tinha começado, ele deu continuidade. Então é muito fácil julgar. Coisa. Mas a hora que você olha na prática, quem paga a ponta é o município. Verdade. Né? Então, nada parou, tá tudo caminhando. Ele está fazendo uma mágica, está desdobrando, passando lá em Brasília o tempo inteiro. Graças a Deus ele é um cara bem relacionado, tem um bom trânsito. Então, a cidade está caminhando. E ele conversa com todos os políticos, conversa né? Com todo. É um cara... político, da situação, é da oposição, né? Ele é um cara muito inteligente. Ele é um cara diferente, ele é um cara rápido, ele é um cara inteligente, ele é um cara que tem leitura. Então, é diferente. E pra gente assusta muito, né? A gente fala, a guerra lá longe, isso assusta muito a gente. Porque quando imagina, tá bom, corta o ICMS do combustível. Mas estoura onde? Na ponta. Não estoura no governo do estado. Estoura no município. O governo do estado diminui o quê? O repasse. O governo federal diminui o quê? Repasse. Aí um negócio que você corta lá 10 milhões, por exemplo, da merenda. Nossa. Quando você vai cortar... Olha o estrago. Aí você vai cortar a merenda? Não. Você vai cortar em algum outro lugar. Verdade. Então, a gente que está na ponta, que é o município, é onde a gente tá toda hora experimentando, toda hora apanhando, toda hora que sente realmente a população. Ninguém tá lá no governador cobrando nada dele. O prefeito tá na rua, tá todo mundo, a população cobrando ele. Ele é da cidade, ele nasceu aqui, então ele conhece todo mundo. Verdade. Então não tem como se eximir. E aí você fazer, entregar, você conseguir continuar, os projetos estavam sendo caminhados, a arrecadação não necessariamente acompanha a conta de custeio. Cada escola do futuro que é entregue, a conta de custeio aumenta. Cada unidade de saúde que é reformada, ampliada, mais médico, aumenta. Então, as pessoas estão acostumadas com um crescimento que não necessariamente ele é vitalício, né? Porque o crescimento da arrecadação não acompanha o desenvolvimento que teve na cidade. Então, tem que ter essa percepção, né? Está sendo feito é um milagre, está caminhando, está crescendo, está sendo investido, as escolas do futuro estão sendo construídas, cada vez mais creche, está quase zerando a fila. A Novalgina, que custava o primeiro ano lá, hoje não custa mais a mesma coisa. Né? Tudo interfere o valor, quando você fala de combustível, isso oscilando, impactou no combustível, impacta em tudo, no transporte. Então, só que aí você não consegue repassar, porque você não consegue aumentar seu imposto. O seu imposto é aquele, você tem que fazer... esse dinheiro rodar de uma forma eficiente. Você tem a arte de falar não, né? Você fala não para 500 projetos. Você tem que escolher um que realmente seja bacana. Você tem um monte de gente para você contratar. Você tem que ser feliz na equipe que você está montando, que realmente vai entregar, que vai transformar, que vai realmente dar o sangue pela cidade, né? Se você for lá fazer o cara crachar, o by the book, você não vai colher o resultado que, por exemplo, Itapevi teve.
Isso só foi possível porque realmente a estrutura que o Igor e que o Teco montaram foram pessoas que realmente estavam lá para participar da transformação. Então, Ô Mauro, você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui sobre inteligência artificial. Hoje, como estão os processos de gestão nas secretarias ou na prefeitura? A própria prefeitura tem usado inteligência a artificial? gente tem trabalhado muito a parte de tecnologia. Tecnologia. A gente, por exemplo, implantou o sistema na saúde, então interligou todas as unidades de saúde, controle de estoque. Que é importantíssimo. Importantíssimo. A gente integrou todas as secretarias, no Itapevi sem papel. Então, hoje você não precisa de papel nada. Você entra, faz um ofício, faz o requerimento, isso caminha, a assinatura toda online. Então, você sabe onde está, onde o processo está parado, com quem que está, quanto tempo está. Então, tudo isso que a gente tem feito, a IA já é muito pessoal de cada um, né? Uhum. E hoje lá na secretaria a gente usa muito, né, a partir da avaliação de processos, de projetos, até mesmo ideias, né? Porque o que a gente pode realmente fazer, o que a gente pode fazer com o que a gente tem para melhorar. Então, a gente tem consumido isso realmente para conseguir sair da mesmice e eventualmente ter uma luz no fim do túnel, né? Às vezes é uma pessoa que está do seu lado, está batendo papo, tem uma ideia que você fala, caraca, que bacana, e muda toda a história. Então é você estar aberto a ouvir, é você estar sensitivo realmente a transformar a vida das pessoas, é você estar disponível realmente para as pessoas te acessarem. Eu sou um cara que funciono muito bem no WhatsApp. Qualquer hora que você me mandar mensagem, eu vou estar. Às vezes eu estou em reunião, estou respondendo, porque já faz parte do dia a dia. Então você fala. Eu devo falar hoje com quase 100 pessoas todo dia. Desde da ambulante, da senhora que vende hot dog, do feirante, o grande executivo, o empreendedor. Então a gente vive tudo. Por quê? Porque a gente construiu esse relacionamento, a gente está aberto, as pessoas só te procuram porque tem um retorno, e às vezes a gente, até para falar não, tem uma justificativa, tem um porquê, e a pessoa realmente entende o porquê, às vezes, do não. Então, isso foi uma construção, esse relacionamento foi uma construção. A estrutura, né, os relacionamentos que a gente construiu dentro da Prefeitura de Itapevi, isso foi uma construção de anos. Então, hoje a gente consegue transitar até em função de uma construção, de estar acessível, de estar disponível e de realmente as pessoas entenderem que você está lá para entregar, para transformar e que as pessoas comecem a entender realmente que você é de verdade. Às vezes a gente tem várias situações, a gente tem a parte que a gente é brincalhão, a gente tem a parte que a gente é sério, tem a parte que a gente sofre, tem a parte que a gente briga. Cara, a gente é normal. Então, mas todo mundo entende que realmente isso é para transformar, é realmente para entregar algo diferente, para fazer algo diferente. Quando a gente começou a discutir, por exemplo, o sandbox, porque sempre quando você vai falar com o jurídico, né, onde isso já foi feito? Você fala, não tem. Não tem nada parecido que foi feito, porque a gente, eu costumo brincar assim, uma coisa é o rico que compra uma Mercedes, quando vai vender, pagou 300, vende por 150, ele está preocupado. O pobre tem que comprar o Gol para não perder muito dinheiro, a manutenção é barata, não pode errar. Verdade. É o nosso caso. Então, quando a gente foi discutir essa parte de incubadora, coworking, eu lembro, a gente visitou o Google, a gente visitou o Espaço Santander, eu visitei a incubadora do Mackenzie. Cara, a gente foi entendendo, mapeando. Então, quando a gente criou esse conceito, a gente pegou um pouco de cada coisa que deu certo. A casa do empreendedor de alguns municípios que integrou algum serviço. Então a gente olhou e conseguiu juntar tudo isso. Então, quando a gente levou isso para o prefeito, ele falou, você é louco, né? Então, aí a gente olhou, o prédio que a gente pegou, tinha um cara que estava com o prédio lá, você vai precisar reformar isso aqui tudo. O cara, bora, acreditou também na ideia. Então, é sair do arroz e feijão, pensar fora da caixa, né? E você tem que estar buscando, tem que estar lendo, tem que estar visitando, você tem que estar conversando. Os gerentes do Sebrae, que foram sempre grandes parceiros, que às vezes nos conectavam, pô, vamos lá, vou apresentar vocês para o pessoal da incubadora tal, a cidade tal, para entender o que os caras estão fazendo. O que ele fez lá que deu certo? Você fala, puta, isso é legal. Não adianta você querer inventar a roda. Verdade. Pedro, o que você fez aqui que foi bacana? Pô, isso foi legal, isso foi legal. Pô, isso aqui deu um problema. Então tá bom. Ô, fulano, cara, agora o que nós vamos fazer aqui? E aí eu sempre fui um cara que sempre ouvi muito minha equipe. Bom. Né? Na minha sala a gente briga, aqui não é para quebrar o pau. Mauro, eu queria falar disso. Exatamente disso que eu queria falar contigo. Eu conversei com muita gente que trabalhou com você, trabalha contigo,
E eu pude perceber que as pessoas falam que você é magnético, né? Magnético no sentido de liderança. Quando eu falo, Mauro, como o Mauro era... A pergunta que eu fiz, como o Mauro era como chefe? Não, o Mauro nunca foi chefe. O Mauro foi líder, né? E não foi para uma ou duas pessoas, não. Muitas pessoas falam isso de você. E você é um líder e você é magnético, porque você consegue atrair muitas pessoas para a sua ideia. Você faz o convencimento e tal. Eu queria que você falasse sobre liderança. Pode falar, Mauro. Quando você fala de liderança, é muito bacana. No público, eu achava que eu tinha essa parte de gestão de pessoas. Antes, né? Quando eu vim para o público, eu vi que eu não sabia nada. Que você desenvolve muito essa parte de gestão de pessoas. Que tudo é gente, é pessoa. Cara, são histórias que tem ali. Então, a hora que você realmente começa a entender. E isso não tem a ver com ser bonzinho ou não. Tem a ver com... Porque eu sou um cara bonzinho, eu sou um cara bravo. Então, quem me conhece, quem já trabalhou, já viu momentos de alegria e de tristeza. Você tem que ser um cara justo, né? Justo. Só que a gente discute como? A gente tem que ouvir as pessoas. Às vezes a gente tem uma ideia. Aí eu escuto o Pedro, que bacana. Faz sentido. Eu escuto a Ana, faz sentido. Pega o Alexandra, pega o Pedro. Você fala, você vai ouvindo. Eu costumo brincar que quando a gente está discutindo um projeto, como o Mauro toca uma discussão num projeto, eu vomito o que eu penso. A gente fala muito disso nas empresas como brainstorm, né? É brainstorm. E a gente traz isso para a linguagem Isso popular. É ótimo. Põe todo mundo numa sala. Eu quero saber se o cara é estagiário, se o cara é assessor. Aqui é todo mundo igual. Não sou secretário. Estamos todo mundo na mesma linha. Então, o que você acha dessa xícara? E aí você tem que dar liberdade também para a pessoa falar. Claro. Não adianta você ser um líder... E falar do jeito dela, né? Isso. Não adianta você ser um líder que aí você vem falar comigo, Pedro, não, enche meu saco. Você vem, Pedro, vai fazer o que eu te pedi. Aí a hora que você tiver uma ideia bacana, você vai falar com o Mauro, eu vou falar nada com ele, não. Então você fecha essa porta, esse canal. Tanto para saber o que é bom, ou eventualmente para saber alguma coisa que está ruim, que está acontecendo. Então eu sempre deixei esse canal de acesso aberto. Eu brinco que independente, qualquer pessoa tem acesso de ir lá falar comigo. Então não importa quem é seu gerente, seu chefe, ou seu... Cara, você quer falar comigo, pode ir lá na minha sala. Eu atendo todo mundo, qualquer hora. Eu sou um cara pegajoso, né? Eu lembro quando eu comecei na secretaria, eu fui e abracei. Isso aí me marcou muito, 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 muito. Eu abracei uma faxineira. Até me emociono quando lembro disso. E eu abracei porque oi, tia, bom dia. Essa mulher começou a chorar. Olha isso. Falei, o que aconteceu? Ela falou assim, Mauro, nunca nenhum secretário me deu bom dia, quem dirá um abraço. Nossa, eu falei, porque eles são todos uns bosta. Isso não tem a ver com nada. Claro que não. E eu falei, cara, como pode? Então, eu vou, por exemplo, na Praça 18, as tiazinhas do hot dog, eu amo elas, mas eu já tive entrave com elas. Porque elas querem uma coisa, tem uma situação e tem hora que você tem que ser firme. Mas não tem a ver com gostar ou não. Tem a ver com você saber respeitar. Onde você pode ir, onde você não pode. Você saber a hora que você pode acelerar, a hora que você tem que frear. A hora que eu vou peitar o Pedro, tem hora que eu vou peitar. Tem hora que eu falo, tem hora que não. É você... Eu acho que eu tenho um negócio que eu não sei explicar, mas é muito de leitura das pessoas. Então, eu consigo ir entrando, quando a pessoa vê, já foi. Tipo, já está envolvida, já está participando, ela tem segurança de falar comigo. E literalmente funciona isso. As pessoas chegam na secretaria, bate. Às vezes eu estou numa reunião, quero falar com você semana que vem. Eu falo, tá bom, então me liga semana que vem. Eu não funciono de hoje marcar uma reunião para semana que vem. Meu dia é muito dinâmico. Tô aqui, vamos embora. Vamos para cá, vamos para lá. Eu lembro, eu falo, nossa, eu marquei, tem o médico, tem o Pedro. Acontece. Tem dia que eu marco 3 almoços. Agora que eu estou melhorando, que eu estou começando a usar uma agenda. Mas acontece. Então, porque você vai acontecendo. Ai, minhas filhas... Minha vida é muito louca. Eu marco compromisso, eu tenho minhas filhas que hoje são minha prioridade. Né? Então, se tiver acontecido, minhas filhas me ligaram, eu largo tudo e vou atrás delas. Claro, família. Então, e por quê? Porque no passado não foi assim, né? Então, a gente tem que ir aprendendo com tudo, com todos, com erros. Com acerto é fácil, né? Ou que todo mundo vem bater a mão nas suas costas. Isso para mim não me interessa. Eu quero saber das merdas que eu fiz, o que eu fiz que eu te machucou, para eu repetir, as coisas que deram errado, o que te incomodou.
né? Então, a gente tem que estar aberto, a gente tem que saber ouvir. Verdade. Principalmente, né? 2 ouvidos e uma boca, tem que ouvir. Então, eu sempre fui muito feliz por todos os lugares que eu passei, né? Eu tive, graças a Deus, uma história de sucesso, né? Quando eu trabalhei, comecei como estagiário, cresci dentro de uma empresa multinacional, fui para a parte de crédito e cobrança. Quando eu fui para a Rios, eu trabalhava a parte de controle financeiro, quantos a pagar, quantos a receber. Eu tinha uma relação super bacana com o presidente da empresa. Quando eu saí, eu fui montar um restaurante, virou para mim e falou assim, e aí, você já fez o business plan e tal? Eu falei, não, só estou indo. O cara, você é o cara da financeira, e você não falou, não fiz. Então vamos, mas em todo lugar eu deixei a porta aberta. Depois do tempo com o restaurante, esse cara me chamou de volta. Trabalhei um tempo como consultor ainda lá. Então, todo lugar que eu passei, graças a Deus, eu deixei uma boa marca. Nunca foi como era. Bom ou ruim, Deixou a marca. Deixei uma marca. Então, vira e mexe eu ando. Cara, teve gente que já trabalhou comigo. Eu tenho grandes amigos. Eu costumo brincar, né? As pessoas que não têm um relacionamento com ninguém muito longo, tem alguma coisa errada. Quanto tempo você quer conhecer? Esse aqui faz 1 ano, esse aqui faz 2 anos. Cadê? Cadê nego velho, filho? Você não tem ninguém que você gosta de 15, 20 anos? Então, vai pra lá. Então, eu vivi muito na Granja, em Alphaville, Tatuapé. Então, tenho amigos que trabalhei. Então, eu criei uma história e eu tenho essas pessoas que me acompanham, graças a Deus, em função de realmente relacionamento, né? Eu prezo muito essa parte de relacionamento. Eu sou um cara expansivo, eu sou um cara falador. Dá pra perceber. Então, sou um cara tímido, por que pareça. Depende, às vezes, quando eu comecei na prefeitura, me botava pra falar, quando eu olhava aquele monte de gente, Pedro do céu. Eu lembro de ter o SIC na prefeitura, ele, mano, o que acontece? Você chega todo grandão, quando você pegar no microfone, você murcha. Isso aí foi um trabalho, um processo. E você tem um vozeirão, pô, né? Fala bem pra caramba. Eu brincando assim na cachoeira, né? Então eu sou surdo. Então eu acho que as pessoas não estão me ouvindo porque eu não estou ouvindo. Então, o bacana foi isso, né? Então, o que você falando, cara, me deixa muito feliz porque é o que eu prezo, né? Independente, às vezes, em algum momento a gente pode ter se cruzado e eu não ter atendido algum pedido seu porque realmente não dá. Eu estou usando como exemplo. Sim. Mas quantas pessoas a gente conseguiu ajudar, né? Pessoas que estavam desempregadas, a gente conseguiu reinserir no mercado de trabalho, pessoas que não tinham uma perspectiva, e a gente fez um trabalho e reinseriu no mercado de trabalho, o cara casou, você fala, caraca, legal, né? A gente acompanhar essa história. Gente, né? Quando a gente trabalha numa prefeitura, quando a gente é um servidor, a gente tem que olhar a ponta, né? Para quem a gente está entregando, né? O que a gente está construindo. Isso vai impactar o quê? Né? Então, não é uma tomada de decisão, a gente muda a história. Né? O que eu posso fazer para te ajudar? Às vezes a pessoa só precisa de uma oportunidade de falar. Verdade. De conversar, de se abrir. Então, cara, para mim foi muito transformador esse período que eu tive na prefeitura. Você conhecer história, você conhecer pessoas. Eu falo, a gente estava esses dias na reunião lá da CITA, cara, e realmente, puta, é mesmo, uma hora eu falei com você me ajudou. Nem conheci o cara, ele me chamou no WhatsApp, eu fui, orientei, encaminhei. Outro, você fala, porra. E o cara reconheceu e... Reconheceu. Então, esse tempo que eu passei em Itapevi foi transformador, foi maravilhoso para mim como pessoa, né? E eu ter tido a oportunidade de alguma forma, ter impactado, de ter feito a diferença na vida das pessoas. Toda decisão que a gente tomou nunca foi para prejudicar ninguém, sempre para realmente pensando no todo. Tivemos decisões que foram tristes, né? Mas quando você olha para o todo, realmente ela tinha um propósito. Então, isso que fez com que a gente também conseguisse transitar todo esse tempo, né? Então, eventualmente ia tomar decisão que eventualmente ia te impactar. A gente sempre teve a humildade de sentar e conversar e explicar. Isso aqui é assim, por causa disso. A pessoa fala, puta, faz sentido. Eu vou me ferrar, mas faz sentido. Então, é o todo, né? Para você fazer um omelete, você tem que quebrar o ovo. Então, aí a unanimidade é boa. Então, nem sempre quase nunca você vai estar 100% certo. Ô Mauro, não sei, isso que você falou sobre liderança é fantástico, né? E ouvir as pessoas, né? Não sei se você conhece um ditado popular lá na China, que fala que 2 pessoas que se cruzam e cada um tem um pão e elas trocam pão, um vai de um lado, vai do outro, vai levar um pão. Agora, quando se cruzam 2 pessoas com 2 ideias diferentes e elas conversam, a pessoa vai de um lado, a outra vai do outro, vai com 2 ideias, a dela e a que ela absorveu da outra.
Entendeu? Achei interessantíssimo É isso. exatamente isso. Isso resume o que a gente está falando. É. Quando a gente conversa, né? Quando a gente está aberto a ouvir, quando a gente está disponível. De verdade, né? Disponível. É ouvir de verdade, né? Porque não é escutar. É. Não, não é. Você fala, cara. E aí, às vezes, aquela pessoa que não tem estudo, não tem nada. Ela fala um negócio e fala, caraca. Então, graças a Deus, assim, eu sou muito em paz com tudo que foi feito, com todas as decisões que foram tomadas, todos os projetos, as ações que a gente tomou, as decisões que a gente tomou, sempre realmente foi para ajudar ou para beneficiar, para transformar, para fazer a diferença. Então, tem sido um tempo em Itapevi maravilhoso, né? É transformador, você poder conversar com a mulher do hot dog, a senhora lá da praça, como o vice-presidente da Eurofarma, quando eu conheci o Ale da Cacau Show, a esposa dele, maravilhosa, que toca o Instituto, e hoje a gente tem uma parceria. O Instituto é fantástico. E você vê as pessoas, trabalho, cara, você vê o cara é um fenômeno, mas você vê no dia a dia, cara, é bacana. Grandes empresas, né? Você vê as coisas caminhando, funcionando e as pessoas participando, entendendo que realmente os nossos projetos, as coisas que a gente tem feito, é realmente para transformar a ponta, principalmente das pessoas que mais precisam, né? Legal, Mauro. Mauro, infelizmente, o programa está acabando aí, mas eu, antes de acabar, quero te agradecer, claro, pela conversa super agradável. E hoje eu saio com 2 ideias, hein? Bom, tá vendo? Espero que você tenha saído também. Mauro, mas eu queria que você fizesse um poder de imaginação aí, digamos assim. Itapevi hoje, eu queria que você projetasse Itapevi para daqui 10 anos, uma década. O que você gostaria de ver? Fala, olha, Pedro, Itapevi daqui 10 anos, eu queria assim. Isso é muito louco, né? Cara, pegou agora. Então vamos lá. Quando a gente olha, e o que eu vou falar, você vê que é possível. Se a gente pegar Itapevi 10 anos atrás, como Itapevi está hoje, se a gente seguir essa linha, vai ser realmente uma das melhores cidades da região para se morar. Não precisa ser muito inteligente para visualizar isso, né? A gente olha como a gente pegou uma cidade e como a gente está caminhando, né? Eu uso muito essa analogia até para a gente fazer uma leitura da nossa vida. Como eu estava 5 anos atrás? Como eu estou hoje? Sim. Estou melhor ou estou pior? Isso é importantíssimo. Né? Então você pega Itapevi, como ela estava? Não tinha escola de futuro, não tinha escola de madeira. Principalmente, quando a gente olha para a educação, é um investimento que ele demora 10 anos para você realmente colher os frutos disso daí. Sim. Então você imagina essa criançada que hoje está na escola do futuro, amanhã está fazendo FATEC, você imagina logo uma universidade de medicina, Itapevi, que o mais bacana da universidade de medicina, ela não só vai graduar munícipes de Itapevi como doutores, mas também como ela vai trazer outro público para frequentar a nossa cidade. Verdade. Então, quem faz faculdade de medicina? Sem demagogia. São pessoas com poder aquisitivo alto. Sim, porque é caríssimo. Né? Caríssimo. Tem um custo alto. Itapevi, ela é uma cidade pobre. Então, a hora que você... E isso tem uma cultura já. Porque quando eu falo pobre, não necessariamente é só dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro, mas que não tem acesso. Né? E não tem nem vontade de, eventualmente, de estudar, de viajar. Então, a hora que você começa a trazer pessoas de um outro nível, frequentando e convivendo e andando junto, a gente realmente começa a mudar a cultura da cidade. Então, a gente tem esse movimento de mudança de cultura. A gente tem, então, as crianças sendo capacitadas, tem uma escola do futuro, você fala de inglês, você fala as crianças já com Chromebook, com outros acessos. Então, uma coisa é a gente falar de uma Itapevi, estrutura. Né? Outra coisa é essa galera que realmente vai vir com uma cabeça diferente, que realmente com acesso diferente, com ensino, com graduação, com qualificação, com grandes empresas. Não tem como ser diferente. Você pega hoje que a gente está numa rodovia, que é uma avenida, a gente tem um aeroporto, então a gente tem muita área para crescer, muita empresa para vir. Cara, Itapevi não tem como ser diferente. Você tem outras cidades do nosso entorno que já estão saturadas. Você tem Barueri, está saturada, está caro.
tem Jandira, que também já está saturado, não tem muita área para crescer. Tem Carapicuíba, que não tem área para crescer. Tem Osasco, que já cresceu bastante. Cresceu muito. Que é muito caro. Então hoje é Itapevi. Verdade. Você pegar aqui no corredor, pô, tá aqui, estamos na Castelo, tem o Corredor Oeste, tem o Rodoanel, a Raposo Tavares. Verdade. Então, realmente, vai ser uma cidade que aí, na hora que você olhar para trás, daqui 10 anos, fala, caraca. Mauro, queria estar com você, hein? Vamos. Que dia é hoje? Hoje é dia 1º de abril. 1º de abril de 26. 26. Será 1º de abril de... 36. Será que a gente vai estar vivo, hein? Se Deus Tomara, quiser. Né? Se Deus quiser. Cuida do coração, hein, Mauro? Tô cuidando agora, melhorando a alimentação, academia. Meu problema mais sério é a academia, pelo amor de Deus. Mauro, eu faço academia todo dia. Tem que fazer. Hoje, bota na rotina. Você viu... O Pedro, olha isso. Tinha academia aqui em Itapevi? Não. Olha a conta da academia. Verdade. Tem Smart, tem Gaviões. Você fala, caraca, tem tanta gente assim pra Então caminhar. você não faz porque não quer. Eu sou preguiçoso. Mas pelo menos eu já pago. Eu já pago a academia faz anos. Eu só não vou. A dona Celeste faz academia comigo. Mauro, essa câmera aqui é sua. Né? Ao final do programa, eu peço para o entrevistado olhar para ela e dar o seu recado final. Você pode falar o que você quiser ali. Mandar beijo, mandar recado, sei lá. Falar de uma música, falar de uma poesia. O espaço é seu. Eita, glória! Então vamos lá. Para você que hoje tem vontade de empreender, hoje nossos principais movimentos, as nossas principais ações são voltadas principalmente para o empreendedorismo, reinserção no mercado de trabalho. Então nós somos uma secretaria hoje que estamos à frente da Prefeitura de Itapevi. Estamos à disposição. Se você realmente quer empreender, quer mudar a sua história de vida, quer se qualificar, quer se graduar, cara, dá um pulo na secretaria, estamos à disposição. Aproveita esse movimento, essa energia de realmente transformar, de estar conectando, de estar fornecendo novos acessos e realmente e você também que tem ideia para a gente transformar essa cidade, ações que a gente pode estar fazendo para melhorar, para impactar, para buscar quem realmente precisa. Cara, eu estou disponível, me chama no celular, dá um pulo na secretaria, vamos bater um papo e Deus abençoe. Pedro, obrigado pela oportunidade, parabéns aí pelo programa, que você tenha bastante sucesso aí. Obrigado pelo carinho que você teve. Enfim, Deus abençoe, obrigado por tudo. Amém. Acabou, Mauro. Obrigado, viu? Obrigado.